2014, o Estado registrou mais de 20 mil casos de perda gestacional. Apesar do alto número de casos, poucos falam sobre essas mortes. A falta de visibilidade ao tema fez com que um grupo de mulheres criasse o Do Luto à Luta, grupo de apoio à perda gestacional, que já tem mais de 5 mil pessoas no Facebook. Todas em busca de tratamento humanizado. Para falar sobre este assunto, eu recebo no programa Toda Mulher de hoje a psicóloga Larissa Rocha e a advogada Flávia Camargo, integrantes do grupo Do Luto à Luta. Olá, meninas, sejam bem-vindas ao Toda Mulher, né? Larissa, você foi a fundadora, né, do grupo Do Luto à Luta. Conta um pouquinho de como surgiu essa ideia de formar o grupo de apoio. Muito obrigada, né, pelo convite. A gente agradece ao programa, né, Toda Mulher, pela sensibilidade, né, e carinho, né, e estar nos recebendo no dia de hoje e para falar de um assunto, né, de um tema ainda tão delicado, né, tão tabu, infelizmente, na nossa cultura. Com relação à sua pergunta, como você bem me apresentou, né, eu sou psicóloga e a principal motivação para estar criando todo esse movimento veio a partir de duas experiências com a perda gestacional num curto espaço de tempo, ambas no ano passado, né? Primeiramente com a minha irmã gêmea idêntica, né? Por uma triste coincidência, né? Do destino, e em seguida, meses depois, eu também vivenciei a mesma experiência. Diante das duas situações, a gente percebeu o quanto que a gente vivenciou uma série de equívocos, né, falta de sensibilidade e de preparo, né, da infraestrutura hospitalar, né, dos profissionais de saúde, das equipes de saúde. E dos funcionários que permeiam mesmo a maternidade, né, e das equipes de saúde. E diante desses equívocos, a gente percebeu, né, a necessidade de se criar um movimento nesse sentido, né? Porque nosso movimento, a gente gosta muito de repetir isso, né? Nosso movimento não é contra, né, essa maternidade que a gente vivenciou essa experiência, né? Nem contra nenhuma outra maternidade em particular, e sim a favor das famílias que ainda vão vivenciar esse drama, né, da perda gestacional, para que elas sejam, né, e possam ser atendidas de uma forma mais respeitosa, né, mais acolhedora, com muito mais sensibilidade do que nós fomos atendidas. Porque a gente acredita que esse atendimento influencia diretamente, né, na elaboração do nosso luto. E você, Flávia, quando achou que deveria participar aí do grupo de apoio? Com a própria necessidade que a perda traz para gente, de procurar pessoas que passaram pela mesma coisa, ver o que já existe, o que foi criado. Eu entrei no Facebook e comecei a jogar palavras, né, chaves, bebê, mãe, né, morte, e aí acabei encontrando alguns grupos, entrei em vários, e um deles era o Do Luto à Luta. E como o Do Luto à Luta realiza encontros mensais, foi a oportunidade de conhecer as pessoas que faziam parte, né, desse grupo pessoalmente. E com o primeiro encontro já houve essa vontade de não ir só de visita, né, e de ir também querendo colaborar, porque eu vi o quanto me fazia bem, o quanto fazia bem a todas que estavam naquele encontro. Então eu pensei em pedir, né, para elas me aceitarem, porque eu queria ajudar de uma forma mais próxima, não só, né, como aquela que vai pedir ajuda, mas eu também quero ser ajudada e ajudar também. Os nossos encontros são mensais, todo último sábado do mês. A gente acordou, né, a data coletivamente, né, com as pessoas que já estão participando do grupo, e a gente resolveu, né, fixar num dia justamente para as pessoas poderem se organizar, né, se programar para irem sempre, né. Aí é todo último sábado do mês, de 9 às 11, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. E nesse encontro vocês ajudam pessoas, trocam experiências, o que acontece durante esses encontros? Então, esses encontros, eles têm sido muito gratificantes, né? A gente gostaria de deixar bem claro aqui que a gente convida todos aqueles que se sentem diretamente afetados, né, pela experiência da perda, né, gestacional ou neonatal,
E então a gente se surpreende bastante, né, com as pessoas que aparecem, né, uma vez que a gente abre, né, para essa oportunidade. Tem ido casais, né, nos nossos encontros, que a gente acha muito bacana ter essa perspectiva, né, esse olhar do pai, né, masculino sobre a experiência, né, sobre como eles estão lidando, né, com o luto, com a perda do filho, né. E às vezes a gente tem recebido amigos, né, que acompanham a mãe, a avó da criança no caso, né, mãe da mãe que perdeu o filho. Enfim, a gente recebe uma diversidade de pessoas e a gente acredita que é um momento muito, muito rico, muito gratificante nesse sentido de estar compartilhando, né, a experiência relacionada à dor do luto, que é justamente o que nos une, né, o que nos toca, independente do tipo, né, de perda, né, que a gente tem pessoas que participam, que perderam no início da gestação, né, com 8, 9 semanas. Temos pessoas como a Flávia, né, que foi uma perda neonatal, né, que o filho chegou a nascer com vida e infelizmente faleceu, né, 3, 4 dias depois. E mesmo assim a gente coloca o tempo todo a importância, né, de não se comparar, para não se desqualificar, né, a dor de um ou a dor do outro, não julgar, né, que a dor da Flávia é maior do que a minha, né, justamente porque ela, né, enfim, o filho dela chegou a nascer com vida, né, o meu não, eu perdi com 19 semanas, porque a gente acredita muito numa máxima que a gente repete, né, com frequência em quase todos os encontros, que ninguém pode dizer que uma dor é melhor ou pior do que a outra. Ninguém pode dizer, afirmar que um luto é melhor ou pior do que o outro, né? Que da sua dor só sabe quem a vive. A gente acredita muito nisso, né? Porque é pura verdade, né? Como psicólogo também sei disso, né? O quanto que a dor é totalmente subjetiva, né? Essa dor do luto. Agora, muitas mulheres, quando a perda gestacional acontece, acabam optando aí pelo silêncio. É um caminho mais difícil? Talvez para algumas pessoas seja melhor uma coisa ou outra, falar menos, falar mais, não falar. Mas, independente disso, acho que quem não quer falar é fácil, né? Porque ninguém obriga a falar. O problema é quando você quer e não encontra espaço, porque você começa a achar que está incomodando, está falando demais e sempre o mesmo assunto. Então, às vezes não é nem culpa dos amigos, da família, não. Às vezes é a própria pessoa, né, que começa a se segurar um pouco, estou falando demais, e realmente pela falta de abertura, até de poder perguntar, estou te incomodando, porque a gente, né, sabe que o outro às vezes não vai responder sinceramente, então acaba que ter um grupo onde você sabe que todo mundo passou pela mesma coisa, com certeza não vai estar incomodando, porque ali todo mundo também tem interesse em falar sobre aquilo. Então, quando a gente sente essa necessidade de falar e acha que nos outros ambientes já pode ter falado demais ou não, a gente ali é um lugar que sempre se sente muito mais à vontade de falar o quanto quiser, porque é o espaço reservado justamente para isso. Uma forma de se sentir acolhida, né? A gente ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas agora o Toda Mulher vai para um breve intervalo e a gente volta já já. É rapidinho.